Olá a todos, bem-vindo a Shadows, as Sombras da Verdade. Hoje eu vou falar para vocês do creepypasta que é sobre os Teletubbies e o universo do meio. Quem assistiu aos episódios bobos de Teletubbies nunca iria imaginar que existe a possibilidade de conter neles uma verdade perturbadora. O programa produzido pela BBC em parceria com a Ragdoll tinha o propósito nobre de divertir o público infantil. No entanto, Teletubbies nunca deixou de ter um aspecto esquisito e sinistro. Na trama, seres parecidos com grandes ratazanas gordas, com antenas, comportavam-se de maneira idiota e boba o tempo todo, em um lugar que parecia uma colina verdejante. Todas as ideias bizarras assistidas nos 365 episódios saíram da cabeça de um único homem, Andrew Davenport. E é nesse ponto em que a história começa a ficar interessante. Davenport é o diretor criativo da Ragdoll e um campeão de audiência nos programas que levam a sua autoria. Ingressou nesse ramo após concluir seu curso na Universidade de Londres. O sucesso e a fama de Andrew sempre foram um destaque da imprensa de sua cidade natal, Folkestone, assim como seu lado negro, um lado tão obscuro que Davenport nega veementemente, talvez porque queira esquecer tudo o que aconteceu. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio que era um tipo de escola militar nas proximidades de Folkestone, que tinha uma fama de maltratar seus alunos. Neste período, Davenport compulsoriamente se submeteu ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Dentre os eventos desse plano estava passar um final de semana em uma base militar onde é a atual RAF Mainreach Hill Station em Harrogate. Depois dessa viagem, Andrew voltou transtornado. Aquele menino que vivia sempre elétrico virou uma criança séria, sem expressões, sempre cabisbaixo pelos cantos. Um jovem que nunca tocou no assunto abertamente. Chegou a frequentar um psiquiatra para se livrar do trauma, mas não obteve sucesso. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos da viagem diminuíram até se anularem nas profundezas da alma de Andrew, e ficou lá, escondido, até que um dia Davenport decidiu colocar as ideias no papel. Era o programa dos Teletubbies. Agora, já adulto, Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil. Tudo muito bom, muito simples, ou pelo menos era o que parecia ser. Em um certo dia, Davenport foi a uma festa com toda a equipe do programa. O diretor exagerou um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira da bebedeira, Andrew começou a confessar aos presentes sobre um tal Operação Mider. Segundo suas palavras, durante a viagem feita com o colégio militar aos seus 13 anos de idade, Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Mider. Todos foram postos em uma cúpula em que parecia ser feita de plástico líquido e permaneceram ali enquanto uma luz fortíssima tomava conta de toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, acordando em um lugar totalmente bizarro. Neste lugar, nada parecia fazer muito sentido. As leis da física não eram respeitadas. As criaturas que habitavam no local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava o nosso planeta Terra. Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo uma roupa metálica e com antenas acima de suas cabeças. Na região do abdômen desses seres, havia uma espécie de display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam, até mesmo o que o Andrew pensava. Todos se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo. Pareciam crianças. Andrew e mais 3 de seus colegas permaneceram neste local, segundo sua perspectiva, por longos meses,
se comunicavam com as criaturas por pensamentos e elas materializavam tudo aquilo que eles desejavam, quase sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, no meio desse ambiente incomum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma cilíndrica, que emitia uma luz intensa. O curioso, um desses colegas de Andrew terminou por tocar nesse cilindro e simplesmente desapareceu. Os outros ficaram temerosos e saíram dali correndo. O pobre rapaz voltou ao seu lar, um globo com janelas tortas que flutuava, onde as criaturas viviam. Porém, conta o próprio que, certo dia, o pilar cilíndrico apareceu ao lado de sua janela. Andrew temia tocá-lo, mas uma das criaturas transmitia um sentimento positivo, fazendo com que Andrew criasse coragem. E ele tocou e acordou dentro de uma esfera da base militar no momento exato em que aparentemente teria desaparecido. Davenport disse à equipe, no meio de sua bebedeira, que aquilo tinha sido real demais para ser uma ilusão. Os seus outros colegas do experimento também tiveram a mesma visão de Davenport. Do total de 12 crianças, apenas ele e mais 3 colegas foram parar naquele lugar. Os demais foram para um lugar diferente, onde nunca foi identificado por Davenport. Andrew ainda concluiu dizendo que os responsáveis falaram que havia obtido sucesso no acesso do universo do meio. No dia seguinte, Andrew negou tudo para a equipe. Disse que era um pensamento bobo, para não acreditar em nada, e ele se calou por meses. Não se ouviu mais falar de Andrew, senão quando tinha que dar alguma ordem. Tirando conclusões referentes a esse caso, a história era estranha demais para ser mentira. A história era muito rica em detalhes para parecer mentira. Anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir entre 2 universos paralelos um lugar em que as leis da física que conhecemos não se aplicariam. Acreditam eles que era um espaço vazio, sem vida, um vácuo. Mas talvez eles estejam errados nesse detalhe. Talvez exista algo, exista o universo do meio. E talvez Andrew tenha sido um dos primeiros humanos a visitá-lo. Talvez essas criaturas nos visitem o tempo todo. E vocês? O que acham dessa história? Espero que todos tenham gostado. No link que vocês vão acompanhar conosco, vai ter uma engrenagem onde você pode clicar nos inscritos, para toda vez que vocês estiverem que acompanhar conosco, vão ver que vai receber novas mensagens sobre tudo que nós vamos fazer no nosso canal. Compartilhem nosso canal, se inscrevam conosco e peço a todos que tenham uma ótima sexta-feira e todos tenham uma ótima vida.